Boa noite, já está no ar o programa Câmara Entrevista e o meu convidado de hoje é o vereador Rui Lorenzato, do PT. Ele que está no seu terceiro mandato e na última eleição teve o apoio de 1.458 passofundenses. Boa noite, vereador, seja bem-vindo. Boa noite a você, boa noite a toda a comunidade que nos assiste nesse momento. Como a gente sabe, né, é uma satisfação da nossa parte estar aqui participando mais uma vez desse debate, desse diálogo com você e também, é claro, com a comunidade, para mostrar um pouco da nossa caminhada, do nosso trabalho enquanto vereador, né, de terceiro mandato, no final do último ano do terceiro mandato, né, sempre trabalhando com muito compromisso, com muita responsabilidade para com a comunidade de Passo Fundo, levando em conta, é claro, né, desde os projetos de lei, esse compromisso que nós temos, os encaminhamentos que vêm da comunidade também, a gente tem levado, é claro, e é muito a sério esse trabalho, para que a gente possa realmente estar sempre contribuindo para com a comunidade de Passo Fundo nessa construção diária de políticas públicas para melhorar a vida das pessoas, né? Eu sempre digo assim, porque é assim que a gente pensa nesse trabalho, nessa caminhada enquanto vereador. Então é uma satisfação conversar com vocês. A gente vai conhecer um pouco das propostas apresentadas pelo vereador Rui Lorenzato ao longo do programa, mas iniciamos falando da liderança da oposição. Quem acompanha as sessões plenárias percebe que o vereador faz fortes críticas ao governo do prefeito Luciano Azevedo e é dessa forma, então, que eu lhe questiono, vereador. O senhor acredita que alguma coisa ou que algo não está de acordo com o mandato, com o governo, com a administração do prefeito, está deixando a desejar? E em que aspecto? Eu vejo assim, Paulinha, porque na verdade todos os vereadores têm que fazer essa ação no seu dia a dia de fiscalização do Executivo Municipal. E cabe também a nós fazer uma ação mais forte e mais diferenciada por ser da oposição e, é claro, líder da oposição, né? Então nós temos tentado sempre fazer com que os vereadores da oposição estejam sempre de forma muito unida, agindo de forma muito unida e coerente com as críticas relacionadas ao Executivo Municipal. E são muitas, né? São muitas ações do Executivo que são muito questionáveis com relação à gestão pública, né? Então é assim que nós apontamos várias questões, né? Porque eu acho que, por exemplo, esses apontamentos do mau uso do dinheiro público, no sentido assim de estar faltando prioridade nos investimentos deste mau uso, ou seja, investe mais aqui e menos ali. Então eu acho que tem que ter mais justiça, mais coerência no sentido dos investimentos. Eu acho que tem que tratar bem esse dinheiro público, porque, por exemplo, a gente não consegue aceitar, no caso, vamos citar a questão da grama, né? A grama superfaturada. Não podemos aceitar esse mau uso do dinheiro, porque tem outras prioridades muito necessárias, muito importantes, que devem ser levadas em conta, e que é necessário o dinheiro público para fazer esses investimentos. No caso da grama, olha bem, a Câmara de Vereadores fez a compra pagando R$ 9,20 o metro quadrado da grama, enquanto que o Executivo Municipal, na sua mesma empresa que vendeu esta grama, o Executivo então pagou R$ 20 o metro quadrado desta mesma grama. Então são coisas assim que são inexplicáveis. Inclusive até nós pedimos à mesa da Câmara de Vereadores que fizesse um convite ao Executivo Municipal para vir até a Câmara de Vereadores dar essa explicação para todos os vereadores e, é claro, para a comunidade que assiste através dessa TV, essa questão inaceitável, né? Que posso dizer que é mau uso do dinheiro, onde você supervaloriza uma compra em detrimento a muitas outras prioridades que nós temos no município de Passo Fundo e que você está usando mal a grama. Então nós queremos que o Executivo Municipal venha até a Câmara de Vereadores fazer essa explicação com relação a essa forma que foi comprado, de forma assim bastante
superfaturado. Então essa é uma ação que foi encaminhada e também inclusive, tem uma outra ação. Um pedido para a instauração de uma CPI sobre esse possível superfaturamento da compra de grama tramitando aqui no Parlamento. Antes da gente passar para esse outro apontamento, com relação à grama, essa CPI, ela pode realmente acontecer? Ela pode sair do papel? Precisa antes passar pela Procuradoria da Casa? Precisa passar pelo presidente? Como que é o trâmite? Exatamente. Eu também, enquanto vereador, assinei o pedido da CPI junto com outros 8 vereadores, se não me engano, que fosse feita então a criação, a instalação desta CPI da grama aqui no município de Passo Fundo. Esperamos que a mesa da Câmara de Vereadores, a Procuradoria da Casa possa fazer uma análise e fazer então a liberação da criação desta CPI o quanto antes, porque são questões que não podemos esperar, são coisas que acontecem agora, depois elas podem estar até caindo num certo esquecimento, né? Então o quanto antes esta CPI seja criada é melhor para todos nós, para a gente que consiga esclarecer. Então aposto na criação, aposto sim nessa criação desta CPI, porque uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito que possa ter esse poder de estudo em cima, de investigação e de estudo em cima disso para ajudar a esclarecer. O Executivo vindo até a Câmara de Vereadores é uma ação. Esperamos que isso não demore, que o presidente da Câmara faça essa decisão e acione ao Executivo que venha até a Câmara para dar esses esclarecimentos. E também a questão da CPI, que seja criada o quanto antes, porque tem toda uma tramitação demorada, infelizmente, mas é por isso que o quanto antes ela deve ser criada, para que se comece essa investigação e ver realmente se houve, então, de fato, esse exagero no superfaturamento desta grama, Porque todos os números, todos os valores que foram gastos pelo Poder Executivo, assim como pelo Poder Legislativo na compra dessa grama, está no site Transparência. Então, a Prefeitura tem o portal Transparência, a Câmara de Vereadores também tem o seu portal, e ali existem esses números onde qualquer cidadão pode acessar e fazer a comparação. E aí, isso que o vereador Rui Lorenzato está querendo, que seja explicada aonde está a diferença nos valores gastos, Exatamente, é isso que nós queremos, esse esclarecimento, porque veja bem, enquanto você está gastando demais em um determinado investimento, que é no caso da grama, você tem outras prioridades que até quero citar aqui no setor primário, onde nós fizemos uma audiência, acompanhei uma audiência junto ao prefeito municipal das lideranças do setor primário, onde estão muito preocupados com a falta de investimentos que está acontecendo, uma falta de investimentos no setor primário. Ou seja, primeiramente, o prefeito corta uma cota da Emater, R$2.000 por mês. Isso significou o corte de um funcionário que faria a assistência técnica lá no interior para a agricultura familiar, para a produção de alimentos. Nós temos aí essa aberração de que, de fato, não existe há mais de 3 anos uma carga de pedra de moledo sendo espalhada nas estradas do interior de Passo Fundo. Hoje nós estamos vendo aí a colheita em andamento, já quase passando para a reta final da colheita, e nós não temos as estradas boas de trafegabilidade e de transporte da produção. Nós não temos estrada boa para o transporte dos alunos no interior. Nós não temos estrada boa para o transporte da ração, dos aviários, dos frangos que ali passam. Então a gente vê fotos, a gente vê pessoalmente também, quando passa nas estradas do interior, aquele total abandono. Bom, então como é que pode isso? Para um setor existe um superfaturamento de um lado e para outro setor existe uma falta de investimento aberrante, Então isso são as questões que nos indignam, assim, e que eu acho que é por isso que a gente tem que fazer essa crítica, essa crítica construtiva enquanto oposição, para que de fato a coisa ande, a gestão pública ande da melhor maneira, da melhor forma, Por exemplo, lembrei agora a questão das EMEIs, no interior, falando em interior ainda, nós não temos nenhuma escola de educação infantil no meio rural.
Nós conseguimos levar o secretário da Educação no distrito de Bom Recreio, onde tem centenas de famílias que ali moram, né, todo o distrito que não tem uma escola de educação infantil. Nós tentamos fazer com que haja a implantação da escola de educação infantil. Não existe assim um interesse, uma vontade, né, um ânimo de fazer com que haja essas coisas acontecerem na prática, né? Então, me parece que eles ficam, o Executivo Municipal fica naquela, né, de, bom, se não está lá, nós vamos estar, uma escola de educação no interior, nós vamos estar economizando. Se nós não colocar pedra de moledo lá nas estradas, nós vamos estar economizando, entende? A gente sente isso no interior. Enquanto isso, o setor primário sofre, as crianças lá do interior sofrem, né? E é isso, esse é o nosso dia a dia, nossa luta de conseguir mais investimentos, né, para todas as questões. Por exemplo, foi vetado as emendas impositivas, né, que seria um outro assunto aí, vetadas as emendas impositivas. Mas por que vetar emendas impositivas no sentido de melhorar os ambulatórios, fazer um investimento de reforma nos ambulatórios no interior de Passo Fundo? Foi feitas as emendas impositivas, os vereadores fizeram, não somente eu, 2016. para este ano, isso para este ano, né? Fizemos o ano passado e para este ano, o que o prefeito fez? Vetou, simplesmente vetou essas reformas, né, das emendas impositivas. Então seria uma grande oportunidade. Acho que um dos critérios é esse, não, temos que economizar aqui para gastar mais ali, né? Então esses são os meus questionamentos enquanto vereador de oposição e que estamos muito preocupados, né, com todas essas questões que estão acontecendo. Outro questionamento que o senhor também chegou a encaminhar um pedido de informações é com relação à Corsan, o contrato entre o município e a Corsan, já que esse contrato ele foi assinado em 2010, ele previa que até 2013, mais da metade das residências de Passo Fundo deveriam ter acesso ao saneamento. Isso realmente aconteceu ou o senhor quer informações de se isso aconteceu? Exatamente, inclusive eu estou aqui com o pedido de informações que nós protocolamos e esperamos que o Executivo dê a resposta o quanto antes desse pedido de informações, porque na verdade são 11 perguntas aqui de questionamentos sobre o andamento dos investimentos no município de Passo Fundo com relação ao tratamento do saneamento do município, né? A gente percebe aí que foi feito na administração anterior um contrato com a Corsan, um contrato que foi aprovado, foi assinado esse contrato de uma infinidade de investimentos no município de Passo Fundo sobre o tratamento de esgoto. E nós vimos que esta administração assumiu o governo municipal e muitas coisas pararam. No setor de tratamento de esgoto no município de Passo Fundo, tudo praticamente parou, né? Então é isso que nós estamos muito preocupados. Por que é que parou? Né? Por que parou? Acho que deveria ter sido feito a continuidade dos investimentos conforme o contrato da Corsan. Então são questões, por exemplo, uma pergunta que eu fiz lá, 35 milhões era para ter sido investido até o ano passado em mais redes de canalização de esgoto no município de Passo Fundo. Isso foi feito? Pelo que se percebe, não foi feito. A ligação do tratamento de esgoto das famílias no tratamento, na rede de esgotos, como é que está isso? Porque a gente não vê, não percebe nada, não tem visto mais nada sendo feito no tratamento de esgoto do município de Passo Fundo. A questão também de uma comissão, uma equipe do saneamento que existia dentro da Secretaria do Planejamento, hoje ela foi diluída, ela não existe mais, que ela seria uma equipe de acompanhamento do contrato da Corsan para ver se estava sendo feito todos aqueles investimentos, aqueles apontamentos de investimentos com relação ao tratamento de esgoto, se isso estava sendo feito. E essa equipe ela não existe mais uma estrutura que cuide do investimento no esgoto em Passo Fundo. Isso que nos preocupa e foi por isso que também fizemos esse pedido de informações, né? Também com relação ao Fundo Municipal do Saneamento, que está dentro do contrato com a Corsan, que
existe a questão de, até o ano passado, a Corsan deveria de ter depositado 10 milhões neste fundo para que haja um investimento do Executivo Municipal nas questões relacionadas ao tratamento de esgoto, né? A questão da importância da água, do cuidado da água também, né? Então, isso foi feito ou não foi feito? Onde que está? Qual é o valor? Qual é o montante de recurso que entrou dentro deste fundo municipal do saneamento? E nós não sabemos. Queremos saber isso, né? Porque, por exemplo, quando você faz uma visita, né, num bairro, onde você está conversando com uma família, a família fez lá uma necessidade e puxou a descarga. Dali a pouquinho o barulho da água da descarga, ela faz o barulho lá na sanga, no fundo da casa, né? Então a gente fica preocupado, se questionando, bom, como está sendo tocado essa preocupação do tratamento de esgoto enquanto gestão municipal aqui em Passo Fundo? Esse pedido o senhor encaminhou recentemente, mas tem um prazo legal para que o Executivo responda a ele, né? Exato, ele está dentro dos 15 dias que o Executivo deve estar devolvendo as respostas para que nós possa dar andamento do que fazer, né? Do que pode ser feito no sentido após vindo as respostas desses questionamentos. Mas só para, Paulinha, para fechar, então, voltando naquela questão do exemplo que eu citei, né? Se nós temos um fundo municipal do saneamento, nós podemos, uma coisa a ser feita, naquele exemplo que eu dei, fazer fossas coletivas, fossas sépticas coletivas, né? Lá no bairro onde não tem os canos da Corsan que passa por lá. Então vamos fazer fossa coletiva. Esses encaminhamentos no passado nós fizemos aí para que a prefeitura se preocupasse com isso, fizesse projeto, encaminhasse com a Corsan, fizesse o diálogo, para que fazer fossas coletivas, aonde não precisasse cair então todo esse esgoto dentro da sanga no fundo da casa daquela família, daquelas famílias. Então esse recurso poderia ser retirado deste Fundo Municipal do Saneamento. E, infelizmente, nós vimos aí recursos sendo tirados deste fundo para plantar grama na Presidente Vargas, né? Isso sendo verdade, é muito preocupante a forma de como está sendo gasto. Este Fundo Municipal do Saneamento, que tem seus critérios de como pode ser gastado, tem os critérios de onde pode ser gasto, né, esses recursos, que é realmente tratar o saneamento no município, né, no nosso município. Então são preocupações e questionamentos que nós temos que dar conta e fazer com que haja uma resolução de tudo isso, né? No Câmara Entrevista desta noite, eu estou recebendo o vereador Rui Lorenzato, do PT. A gente vai agora para um rápido intervalo e retorna no segundo bloco, então, conversando sobre outras propostas do parlamentar. É um minutinho só. O programa Câmara Entrevista está de volta e o meu convidado desta noite é o vereador Rui Lorenzato, do PT. No bloco anterior falamos do trabalho dele como líder da oposição e agora então vamos falar de algumas proposições apresentadas ao longo do mandato. Vereador, iniciamos então o bloco falando de emendas que o senhor já conquistou para Passo Fundo. Foram aí R$100 mil para a renovação da patrulha agrícola. Exatamente. Nós, é claro que as emendas, através do diálogo com o deputado federal, o deputado Bongás, nós conseguimos então essa canalização desse recurso de R$300 mil para o município de Passo Fundo, onde 100 mil então seria para a ampliação do parque de máquinas da patrulha agrícola no município de Passo Fundo. Patrulha agrícola é essa que fica nos 6 distritos, onde cada distrito tem seu parque de máquinas, e nós queremos ampliar esse parque de máquinas. Inclusive aqui, só para dar um exemplo, passei por uma das máquinas que nós no passado conseguimos alguns recursos federais do MDA para fazer essa compra, e foi comprado, que é uma patrolinha
onde engata atrás do trator e que faz a melhoria das estradas do interior. Bom, se nós não temos a patrola do executivo, então temos ali aquela patrolinha que é engatada atrás do trator que está quebrando o galho, né, que ajuda bastante. Então, é nesse sentido. O que nós queremos é que com esses 100 mil a gente consiga ampliar ainda mais, né, esse parque de máquinas, que esse parque possa dar uma ajuda no sentido da produção lá com os agricultores, né? Que eles possam produzir melhor os seus alimentos, produzir melhor leite, no caso ali ensiladeiras, né? Para fazer a sua silagem, o carroção para puxar a silagem, quer dizer, esse parque de máquinas, então nesse sentido foram 100 mil ali canalizados para isso. E também mais 200 mil que a gente canalizou, então, no caso, depois de diálogos com a comunidade de Passo Fundo, esses 200 mil em reforma nos ambulatórios do interior de Passo Fundo. Que nós vimos que está muito precário os ambulatórios, né? Então nós conseguimos ali no Santo Antônio do Capinzal um investimento considerável ali para que haja uma ampliação ou até praticamente fazer um novo, porque ali não dá para considerar aquele ambulatório como chamar ele de ambulatório, né? Porque é uma casinha pequena, toda com uma falta de infraestrutura tremenda, né? Então nós queremos que esse recurso possa ser investido ali em torno de 140. Problema de infiltração, era nesse? Exatamente. Inclusive na TV Câmara, ali na tribuna, nós andamos mostrando algumas fotos deste ambulatório que está realmente muito precário. Então são 141 mil ali e o restante em um outro ambulatório ali na Nossa Senhora Aparecida, onde a gente também viu a necessidade de uma ampliação ali, né? Do restante, completando então 200 mil para a saúde. Então foi agricultura, então foi reforma de ambulatório na área da saúde e também ampliação do parque de máquina nas patrulhas agrícolas que nós temos nos distritos. Então é um diálogo interessante, né, que conseguimos garantir então esses 300 mil de emendas parlamentares dos deputados federais, né, o deputado Elvino Bongaça. Passamos então agora a falar de um projeto do vereador Rui Lorenzato que está tramitando, iniciou a sua tramitação neste ano e ele intitulou de Parada Segura. Esse texto, então, a ideia, vereador, é propor normas para o desembarque dos passageiros nos coletivos urbanos à noite. Então a ideia é que essas pessoas possam desembarcar, obviamente respeitando o trajeto, num local mais próximo à sua casa. É para se tornar mais seguro. Por exemplo, o trabalhador cansado vai voltando para casa depois das 10 horas da noite, né, até as 6 horas da manhã. E neste tempo tem a liberdade do motorista do ônibus em parar em qualquer local. É claro que evitando acidentes e tudo mais, né? Parar em qualquer local, fazendo com que este ônibus pare mais próximo da moradia da pessoa que está no ônibus. Então isso facilita, melhora a vida desse passageiro, né, que vai estar descendo do ônibus mais próximo da sua casa, determinando, garantindo uma certa segurança a mais também, né, à noite. Então essa é o objetivo, essa é a nossa intenção aí. Estamos dialogando, é claro, né, com a comunidade, inclusive na semana que vem nós estaremos conversando aí com o Executivo Municipal, conversando com a Codepas, conversando com a Coleurb também, com o próprio Sindiurb, para que a gente possa trocar ideias nesse sentido e para ver se o projeto está bom. Se ele está bom, ele anda, se ele não está bom, a gente faz algumas emendas, né? Emendas mudando esse projeto de lei da Parada Segura, para que a gente possa, então, em ser aprovado, a gente aprove um projeto bom, um projeto que ajude, né, a comunidade que usa o ônibus, né, o trabalhador que usa o ônibus. Então essa é a nossa intenção, né? No momento, esse projeto ele está em qual comissão, vereador? Ele passou pela CLR e agora está na Comissão de Orçamento e Tomada de Conta, onde nós estaremos então recebendo algumas pessoas aí para ouvir a opinião dessas pessoas, né? Exatamente, a Orçamento e Tomada de Contas, o senhor é o presidente, né? Sim, sou o presidente. Como que está, então, já que a gente fala da Comissão de Orçamento, como é que está a organização aí para 2016? Olha, neste projeto nós estaremos então agora definindo o relator da matéria, né, deste projeto,
E agora foi então projetado esses movimentos aí de ouvir a comunidade para que a gente possa tomar uma posição em cima deste projeto, né? E eu acho que nós, que é um trabalho também semanal, né, das reuniões que acontecem na Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, estou como presidente e tenho feito muitos movimentos no sentido assim de que a gente não segure o projeto, que a gente faça andar com mais rapidez. Inclusive nós temos só 2 projetos na nossa comissão, né, que na próxima reunião de segunda-feira estaremos encaminhando e definindo relatorias para que não fique parado. Então essa é uma preocupação nossa enquanto presidente desta comissão, que a gente não possa emperrar e atrapalhar ou segurar projeto nenhum, né? Se ele tem dúvidas, chama-se a comunidade, né, para que a comunidade fale sobre determinado projeto, mas no momento assim que o projeto é bom, a gente dá maior força no sentido de aquele avance que ele ande, né? Alguns projetos do próprio Executivo Municipal, que são projetos importantes, projetos necessários, né? A gente dá maior agilidade na tramitação para que a comunidade não perca, né? Para que ela não sofra nesse sentido. Dá para ver aí o projeto do aumento do salário dos funcionários públicos, né? De 11%, onde a categoria pedia 12,09, né? Mas o projeto foi definido então em 11% o aumento dos funcionários públicos. Fizemos com maior rapidez aí para que haja a aprovação e que eles recebessem o aumento, né, o quanto antes. Tem também aí que fizemos com bastante agilidade aquela bonificação aos funcionários do Hospital Municipal, né, de R$350 de aumento, de uma bonificação ao salário dos trabalhadores do municipal. Fizemos também uma agilidade, com muita agilidade, né, para que eles começassem a receber o quanto antes esses R$350, e inclusive fiquei sabendo aí que me parece que não adiantou muito, né, que o Executivo Municipal não sancionou e que me parece que eles não receberam este mês passado, né, mas quando sancionar esse aumento, esperamos que o Executivo faça retroativamente, né, para que os funcionários do Hospital Municipal que lá labutam, que lá trabalham com muita firmeza, né, com muita garra, não percam esses R$350 neste mês que passou, né, nesse mês de março. Então são ações assim muito fortes que a gente tem feito e que dentro da Comissão de Orçamento não existe emperramento, ou seja, a gente sempre age no sentido de dar andamento rápido, né, nos projetos de lei. Quando necessário, chamamos a comunidade, chamamos a parte interessada de um determinado projeto de lei que temos dúvida, né, e assim vai. Eu acho que é assim que tem que ser, para que a gente faça um trabalho bem aberto, bem transparente, e que quando for aprovado e esse projeto passa pela comissão, sejam os projetos assim bem analisados, né? Então é isso que a gente pensa. Vereadora, eu gostaria de aproveitar então a sua presença no Câmara Entrevista de hoje para esclarecer aos nossos telespectadores um projeto que foi aprovado no final do ano passado e que agora já é lei aqui em Passo Fundo e proíbe então o corte de serviços essenciais em dias específicos. Ou seja, fornecimento de água, de energia elétrica não pode ser interrompido numa sexta-feira, numa véspera de feriado, e muita gente ainda não sabe disso. Então, eu quero que o senhor aproveite para esclarecer. Exatamente. Eu acho que é uma satisfação a gente conversar sobre esse projeto, que ele foi aprovado, então, no ano passado, e vejo que é um projeto muito bom, que ele protege o consumidor, protege aquela pessoa que muitas vezes fica no final de semana sem a água, sem a luz, por ter cortado por atraso de pagamento. Então, esta lei, ela proíbe este corte nas vésperas de feriado, nas vésperas de final de semana, né? E se isso acontecer, terá uma multa de R$2.000 para a empresa, né? A Corsã ou a própria empresa de energia elétrica, uma multa de R$2.000, ou seja, forçar com que isto não aconteça, né? Eu vi casos assim de pessoas que precisavam fazer nebulização, né, de uma pessoa da família, né, e não tinha luz para fazer a nebulização, não, entende? Então, por dizer, ou seja, e aí a demora para reinstalar ela, por quê? Porque ela foi cortada, por exemplo, na sexta-feira, e só na segunda ou terça você vai fazer o pedido para religar,
né? E veja bem, daí depois a empresa tem mais um prazo para fazer a religação. Então isso demanda muita dificuldade para aquelas pessoas, né? Que por ter atrasado, então, né? Por ter atrasado o pagamento, foi cortado. Então essa é uma preocupação, um projeto de lei assim que a gente dialogou bastante com a comunidade e que bom, foi aprovado, né, pelos colegas vereadores e está aí. Mas também a gente fica feliz em ter aprovado também o ano passado, né, a questão da doação para a campanha, né, que a empresa que fizer doação para a campanha eleitoral, ela fica fora de participação de licitações. Esse projeto de lei é um projeto municipal, foi aprovado ano passado. A questão da isenção do IPTU para os idosos também, que bom, foi aprovado, era a cada 2 anos, agora é a cada 3 anos, né? Então, diminuindo toda aquela movimentação, aquela burocracia da pessoa idosa que tem que ajeitar uma papelada toda, né? Para fazer o encaminhamento da sua isenção do IPTU. E agora, então, não é a cada 2 anos, sim, é a cada 3 anos. Foi também um projeto aprovado ano passado, que a gente fica muito satisfeito nesse sentido desses projetos aprovados nossos aí. Tá bem. Vereador, então, antes da gente encerrar o programa desta noite, eu gostaria de falar com o senhor sobre esse momento delicado em que vivemos no país. O PT faz oposição ao governo municipal, faz oposição ao governo estadual, porém, na esfera federal é diferente, é o partido da nossa presidente. Mas qual é a sua avaliação, então, desta situação em que vivemos? Muitos colegas do seu partido afirmam que isso é um golpe, porém, outras pessoas dizem que tudo está previsto na Constituição. Qual é a sua opinião, então, obviamente, resumidamente, para a gente encerrar o programa de hoje? Muito bem, a minha opinião é muito clara e assim muito tranquila, porque na verdade não somente eu, como toda a comunidade, toda a sociedade brasileira, ela está muito preocupada com a fase que está passando o nosso país, né? Existe uma grande disputa de poder no nosso país, uma disputa de poder ferrenha, ou seja, houve uma eleição, teve uma presidenta que ganhou a eleição, mas teve também uma oposição, uma grande mídia e uma elite brasileira. E também dá para incluir também os grandes grupos econômicos internacionais que estão se unindo e não aceitaram este resultado das urnas, não aceitaram, né? Então estão tentando, e eu acho que isso é golpe sim, tentando tirar a presidenta Dilma, né, do poder que foi legítimo, foi pelo voto. Então por isso que eu digo, isso é democracia. Nós votamos, nós elegemos. Portanto, ela tem que fazer o seu governo, dos seus 4 anos. Se é golpe ou não é? É claro que está muito explícito na Constituição que o impeachment, ele é possível, ele é verdadeiro, é correto, é possível, está na lei, está na Constituição, pode acontecer sim, né? Só que da forma que está sendo feito hoje, tem que considerar golpe. Por quê? Porque não existiu nenhum crime de responsabilidade fiscal por parte da presidenta Dilma. Não existiu. Porque pedalada fiscal, isso todos os governos fizeram, todos os governos estaduais também fizeram, porque é uma antecipação de um gasto, de uma receita que vai vir, que foi antecipado para não atrasar os pagamentos, né, como Minha Casa Minha Vida, como o Bolsa Família, pagamentos que o governo federal tinha de encaminhamento. Então, para não atrasar, ele antecipou através dos bancos, né, o Banco do Brasil, Caixa Federal, antecipou esse resgate, ele resgatou para cumprir com os compromissos, né? Então, na verdade, isso que foi feito, esse nome pedalada fiscal, e não, isso não é crime. Isto não é crime, mas a oposição, a elite, a grande mídia, estão construindo esse golpe, estão construindo muito fortemente esse golpe. E esse golpe ele está incluído também, você pode perceber, nas informações que a gente tem, o poder econômico internacional
influenciando neste golpe. Por quê? Porque todo mundo sabe que o PT, que a presidenta Dilma é uma grande nacionalista defensora do que nós temos no país, que é a Petrobras, que é o Banco do Brasil, que é a Caixa Federal, que é o pré-sal. O pré-sal é uma grande riqueza que está aí e que quem tem que explorar é o nosso Brasil, é os brasileiros. Inclusive, não está sendo aceito por estes grandes grupos multinacionais, né, e infelizmente alguns senadores, posso citar o Serra, né, que diz que não, o sistema de partilha do pré-sal não deve ser assim. Por que não deve ser assim? Onde 30% da receita do pré-sal, que não é pouca coisa, ela vai para a saúde, ela vai para a educação, vai para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Então existe todas, né, Paulinha, só para terminar, então existe todo um movimento. Eu gostaria de estar discutindo estas questões. Como é que a gente amplia o Minha Casa Minha Vida? Como é que a gente amplia os programas sociais? Como é que a gente amplia o Pronaf Custeio, o Pronaf Investimento na Agricultura Familiar? Eu gostaria sim de estar discutindo isso. Como é que a gente faz essa ampliação? Como é que a gente protege o nosso Brasil? Mas não, nós estamos discutindo, né, o golpe. Né? Ou discutindo a retirada de uma presidente que teve 54 milhões de votos. Vereador, mas o senhor acredita que o seu partido está perdendo força, então? A exemplo disso, a gente pode citar aqui na própria Câmara de Passo Fundo, 2 vereadores do PT acabaram trocando de partido. Então, a maior bancada, que era composta por 4 vereadores, hoje é a metade, hoje são apenas 2. Eu digo que esses 2 vereadores não conseguiram administrar a crise que está contra nós, a nível nacional. Eles não conseguiram administrar. Né? É claro que existe sim um desgaste a nível nacional, a nível municipal, do Partido dos Trabalhadores, que muito fez pelo Brasil. Porque olha bem o que era o Brasil antes de 2002, antes do Lula ganhar as eleições, como que era o Brasil? Inflação, desemprego, não tinha programas sociais, dívida externa, né? Nós tínhamos um Brasil, agora nós temos outro Brasil que avançou e se desenvolveu, gerou divisa, gerou emprego, né? Melhorou a taxa da desigualdade social, a taxa de quem passava fome. Veja bem, há pouco tempo atrás nós tínhamos mais de 20% dos brasileiros passando fome, agora nós temos 2% de brasileiros passando fome. Isso é graças a um processo de gestão que nós conseguimos avançar. Parou de avançar agora. Por quê? Porque nós temos uma crise política, né, que está influenciando fortemente na econômica. Ou seja, esses dias eu escutei no rádio dizendo que os empresários reduziram 80% os investimentos. Ou seja, está todo mundo se retraindo. Graças a essa crise política que está aí, estão retraindo. Quando você retrai e não investe, eu iria colocar uma loja a mais, eu não coloco. O que significa isso? Ou então até eu enxugo a minha loja. Isso significa aumento do desemprego. Por isso que o Brasil, através da crise política, ela está influenciando fortemente na crise econômica do país. Então nós devíamos estar discutindo saídas, alternativas, soluções, ampliação de programas que estão dando certo no Brasil, retirando alguns que não estão e avançar. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos dentro da pauta da oposição. A pauta da oposição de retirar, de dar sim o golpe, né, Paulinha? Essa é a nossa visão, é assim que nós entendemos. Estou sinalizando aqui para o vereador para a gente encerrar a entrevista, afinal de contas o tempo já esgotou, mas eu gostaria, vereador, de agradecer a sua presença então, uma boa noite e um bom trabalho aí no ano que a gente ainda tem pela frente. Muito bem, eu fico muito agradecido, uma boa noite a você, aos telespectadores. Estamos aí com o gabinete sempre à disposição para trabalhar, para construir boas políticas no nosso município de Passo Fundo. Uma boa noite a todos. Uma boa noite a você, então, que acompanhou o Câmara Entrevista de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!